Bom dia, faça um excepcional dia. Eu ainda vou fazer um videozinho testando voz, testando som. Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, Luca. Bom dia, Rose. Esses dias eu tava com... O som tá tudo bem? Bom dia, Roosevelt. Faça um excepcional dia. Bom dia, César. Bom dia, Tiago. Tá bom o som? Obrigada, Rose, de falar. O som, a imagem. A gente faz uns testes, mas ao vivo sempre muda, né? Conexão, tem muita gente fazendo live toda hora e aí a conexão fica meio pifada. Bom, tá ótimo. Obrigada. Obrigada, gente, por esse retorno. Senão a gente fica falando milhões de coisas, aí o fone nem tá funcionando, né? Bom, deixa eu até escrever o tema. Hoje eu vou... Vai tremer um pouquinho aqui que eu vou colocar. É aqui, ó. Que bom que o som tá bom. Eu vou escrever aqui. Bom dia, Daiane. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, como a maior parte das pessoas... Bom dia, Rafael. Bom dia, Girassol Baby. Eu não sei o seu nome, que é conta comercial, né? A maior parte das pessoas que me acompanham sabem que eu sou practitioner em PNL, né? E aí eu ofereço consultorias em PNL. Eu já expliquei lá sobre o termo consultoria. Eu achei o mais bonito que mentor, treinador e tudo. O som tá atrasado com a fala. Pode ser a internet. Deixa eu colocar no 4G. Aí vocês me falam. Coloquei no 4G. Bom dia, Vera. Vocês me falam se melhorou ou se não melhorou. Deixa eu colocar aqui o comentário. No comentário eu vou colocar PNL para ansiedade e medo. Vou publicar e agora eu vou fixar. Pronto. Pra todo mundo que entrar aqui saber o tema. Bom, vamos lá. Agora não vai tremer mais que eu não vou mexer mais. Aí vocês me falam aí se o som tá bom. Bom dia, Roberto. Bom dia, bom dia. Se a voz agora tá acompanhando, porque eu coloquei no 4G, tá? Bom dia, Keila. Então, vamos lá, gente. Qual que é o tema, né? Bom dia. PNL para ansiedade e medo. Por quê? Ó, eu faço parte de um grupo e alguns que entrarem aqui, os que já estão... Bom dia, Rosângela. O som está bom, que bom. Então, eu faço parte de um grupo que chama um grupo Metanoia. Que a gente fez um curso que chama O Pior Ano da Minha Vida, da nossa vida, né? O Pior Ano da Sua Vida. E foi no início do ano, em janeiro, a gente, na verdade, entrou em novembro, dezembro nesse grupo. E lá a gente troca muitas ideias, né? A gente ajuda um ou outro porque a gente tá numa linha de raciocínio, assim, muito produtiva. Tá sem som aqui? Ah, vocês vão me falando, é nóis, né, Lucas? Você tá no Metanoia, né? Então, o que a gente fez? Alguém teve a ideia, acho que foi o João que teve a ideia lá, falando assim, que tal nessa quarentena, assim que iniciou a quarentena, a gente fazer um monte de lives para ajudar as pessoas, né? Com conteúdo de qualidade, com transbordo mesmo. Não é para vender nada no final, não é para vender curso, para vender livro. Não, é para como que a gente pode ajudar, cada um com o seu conhecimento. E eu topei, né? Então hoje, o dia de hoje é a minha live. E aí quem quiser entrar, fazer perguntas e tudo, é só solicitar. Bom dia, Silvia. Que eu coloco aqui como convidado, tá? Se quiser fazer a pergunta assim ao vivo. Então, como que eu posso ajudar?
Eu não vou explicar muito, não vou meter muito sobre o que é PNL e tudo, que senão fica muito extenso. Toda live eu fico falando o que é PNL, o que não é e tudo. Depois, quem tiver dúvida, entra lá no meu perfil que lá explica. Tem várias lives, vários vídeos e tudo explicando sobre, ou no YouTube também, tem as lives completas, tá? Eu quero hoje ser mais prática, trazer ferramentas que possam auxiliar. Bom dia, baby. Vem cá, Florzinha. Mamãe tá ao vivo. Mamãe tá aqui em cima, ó. Eu acordei chorando. Não precisa solar. Bom dia. Fala bom dia pras pessoas, ó. Fala, ela acordou chorando hoje. Tá tudo bem? Você quer fazer com a mamãe aqui? Fica aqui com a mamãe um pouquinho. Tá bom. Tá bom? Pronto. Fala assim, essa é a Iris, ó, acordei chorando, mas agora tá tudo bem, que a mamãe tá aqui, né? Então a gente vai explicar para as pessoas, filha, como que a gente pode usar algumas ferramentas da PNL para auxiliar aí quando a gente tá ansioso, quando a gente tá com medo, né? Não dá para melhorar? O que você acha? Dá? Então tá bom. Então, gente, o que a gente vai fazer? O que eu vou falar pra vocês aqui? Nessa época de quarentena, que tem todas essas notícias, muitas e muitas notícias, né? Então, a maior parte das pessoas que tem me procurado tá falando assim, eu não consigo me manter no foco, eu não consigo porque eu tô muito ansiosa, mesmo estando em casa, sem aquela turbulência do trabalho, do dia a dia. Então, as pessoas acabam tendo uma ansiedade por conta de algo que vai acontecer, algo no futuro, né? No dia a dia, quando a gente está no trabalho, essa ansiedade, ela é causada, várias pessoas podem me dizer aqui, era pelinho, Flor, por excesso de informação. Então a gente está no dia a dia ali da nossa vida, tem milhões de coisas para fazer, tem milhões de tarefas, coisas do trabalho, então a gente meio que anda no automático. Então é e-mail, é celular, é computador, é chefe no trabalho que vai estar cobrando a gente, então a gente meio que entra num piloto automático e num looping. Só que assim, o excesso de informação, aí chega em casa na TV, aí celular, e aí isso se torna um looping, só que a gente tem uma quantidade, uma capacidade do nosso cérebro de absorver tudo isso. Então, aí a absorção dessa informação, quando ela é muito excessiva, ela se torna meio equivocada. O nosso cérebro, ele começa a filtrar. E aí, quando ele começa a filtrar essas informações de acordo com as crenças de cada um e tudo, ele meio que anda no automático. Então, sabe quando a gente passa o dia inteiro e fica aquela correria e aí chega em casa, tipo, poxa, a gente tem uma sensação de que não é a gente que comanda a nossa vida, que são outras pessoas, né? Que são outras coisas, que é o dia a dia mesmo. Só que agora uma situação mudou. A PNL ajuda mais para liberar as informações. Sim, sim. Então, quando a gente tem esse excesso de informação e tudo, a gente tem que entender o que a ansiedade causa na gente, né? Então, aquilo que muitas pessoas falam de alienação agora e tudo. Só que agora a gente está em casa, não tem. Tem a cobrança? Tem. A gente continua trabalhando, fazendo home office? Continua. E aí o celular trouxe isso pra gente. A gente está disponível o tempo todo, 24 horas. Você tem que. Parece que, assim, convencionou-se que você tem que responder um WhatsApp imediatamente, que você não pode esperar para depois. Né? Meio que convencionado isso. Tipo, eu mandei mensagem e você não respondeu. E se não respondeu, manda áudio. E se não respondeu, ainda liga. Né? Então a gente ficou muito à mercê, muito disponível, né? O tempo todo. A gente não tem um momento de descanso. E isso o nosso cérebro estafa, mesmo em casa. Que daí são outras preocupações, né? Limpar a casa, cuidar de filho, comida, alimentação, fora toda a informação que vem da pandemia. Isso. Que foi? Fala que você tem filhinha e tem um trabalho. Né, meu amor? Eu tenho uma filhinha e tenho um trabalho. Quantos aninhos você tem? Fala para as pessoas. 4. 4, né? Já tá fazendo quase 5. Quase. Vai demorar 2 meses pra... Só falta 2 meses pra chegar. Falta um tempão ainda. Não tem pão pra eu fazer 5. E aí, voltando aí na ansiedade, gente.
Quando a gente tem esse excesso de informação, de notícias negativas e notícias ruins, a gente meio que cria uma ansiedade porque a gente fica criando uma ponte no futuro. Tá? O que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer comigo? E a minha família, como que vai ficar? Só que daí a gente está pensando no futuro, né? Então, mesmo a gente não tendo excesso de informações fora de casa, no trabalho, pessoas cobrando, dentro de casa a gente tem essa ansiedade, essa mesma sensação que a gente não tem o controle por causa disso, por causa do excesso de informações negativas. Tá, indo na prática, como que a PNL pode te ajudar nisso? Tá? Então, assim, você fica estressado, você fica ansioso, angustiado. Isso cria um monte de reações, cada um tem a sua, da sua forma. Tá? Isso aí a gente não pode... Pronto? Aquele nariz ainda ruim. Então, isso aí a gente não pode generalizar. Tipo, a ansiedade pra mim é de uma forma. Pra você ou para as outras pessoas pode ser totalmente diferente. Então, a ansiedade... Todo mundo é diferente. né? Cada um sente de uma forma a ansiedade. Né? Bom dia, Mônica. Então, Roberto, você falou que você é muito ansioso. Mas, assim, a gente tem uma série de perguntas pra fazer em relação a isso. Ansioso com o que, exatamente? Aí a gente já para e pensa. Então, assim, no final eu vou falar um monte de perguntas que você mesmo pode se fazer para você identificar essa ansiedade. Somente com as perguntas, umas perguntas que a gente usa que a gente chama de metamodelo. Então, a gente já só com as perguntas a gente pode identificar de onde vem a ansiedade, o que starta isso e o que a gente pode fazer como melhorar, tá? E aí, antes desses questionários, o que eu vou passar para vocês? Que como a gente está em casa e com esse efeito futuro, né? A gente fica pensando com esse pensamento futuro, e aí nos gera, assim, uma síndrome do pensamento acelerado. Ó, o papai tá lá embaixo, ó, tá vendo? Ele tá vendo a gente. Eu sei. Você quer ir lá com ele? Não precisa. Você quer assistir de lá do celular do papai? Não precisa, Tá. não. Então, vamos continuar aqui. E aí, como a gente tem esse pensamento, né, fica no futuro, aí eu não sei se é o seu caso, Roberto, mas às vezes a gente fica querendo saber o que vai acontecer no futuro. E a gente sabe? A gente tem bola de cristal? Não. A gente pode mudar o futuro? Também não. E o passado? A gente consegue mudar o passado? O que já foi? Não. Também não. Onde que a gente consegue mudar? O nosso cérebro. Mas agora, né? Só Porque agora. o passado já foi embora. Aí não volta pra trás. Não volta, né? O mundo não volta pra trás. Não, e aí não dá pra gente mudar. Obrigada, meu amor. Não dá pra gente mudar as coisas que já se foram. A gente pode mudar o agora. E nem as coisas que vão acontecer. Tá, essa pandemia, essas notícias são muito ruins, são muito negativas, mas o que a gente pode fazer efetivamente? Né? É ficar em casa. Só que tem muitas pessoas que não estão conseguindo ficar em casa, porque tem uma demanda de tarefas muito grande. A gracinha, né? Tipo, a minha tia Lê tá trabalhando todo dia bem cedinho e ninguém vem no consultório, porque todo mundo tá em casa mesmo. Né, meu amor? E aí, as pessoas em casa, elas não conseguem lidar com um monte de tarefas da própria casa, sendo que ela sempre fez. Criando filho, trabalhando, as pessoas sempre tiveram. Hoje está tendo um controle maior. Isso, bom dia, Cláudia. Então, como que a gente pode trabalhar isso? O seu caso, Roberto, você fica ansioso de que forma? Que forma que starta isso? Sabe? Aí a forma que starta isso a gente pode entender. Se é uma síndrome do pensamento acelerado, de muitas informações. Que nem um motor, tá? Isso, que nem um motor, né? Ou se você fica pensando muito no futuro, tá? São duas questões aí, né? E aí, se a gente tem uma síndrome do pensamento acelerado, a gente é uma questão de organização de pensamentos e organização de vida, de tarefas, sabe? Aí entra um trabalho de coach também e tudo mais. Mas se for, bom dia, Elias, tudo bom?
Se for um pensamento no futuro, que você sempre está pensando no futuro, no que pode acontecer amanhã, depois e depois, então aí você tem que passar no presente. Tipo, se as coisas não estão fluindo, então, não fluindo de que jeito, de que maneira? Da maneira que você gostaria. Só que tem um start, um ponto inicial, entende? E aí eu vou ensinar agora para vocês como que é uma das ferramentas. E é muito utilizado em rapport, que é o tempo presente. Ai, que feio! Como que a gente pode estar no tempo presente? Realmente ali, de corpo presente, de corpo, alma e espírito, sabe? Que nem, ó, às vezes eu tô aqui, conversando com vocês na live. Minha filha veio chorando, ela veio no meu colinho. Mamãe perdeu o colinho, né? Uhum. E aí, por que a situação acalma? Fala assim, ai, nossa, ai, que diferente, não, PNL, não, muito pelo contrário. Quando ela entrou aqui, que eu vi já o rosto dela ali, eu parei de prestar atenção na live e passei a prestar atenção na minha filha, verdadeiramente. E perguntei o que aconteceu. Independente da gente estar ao vivo aqui. E de repente, quando Tá eu sem tava som, amanhã, gente? Só um minuto, andando. filha. Que eles estão falando que tá sem som. Sem som? Tá sem som? Me falem. Só a Rose falou que tá sem som. Tá com som? Quero saber se alguém mais tá falando que tá sem som. O som, vocês estão escutando? Ah, já melhorou. Tá bom. Eu coloquei pra frente. Só um minutinho, deixa a mamãe concluir. Pode ser? Tá, depois eu falo. Tá bom, depois você fala. Então, e aí o tempo presente é isso. Ó, eu vi que ela estava querendo falar, mas eu quero concluir o que eu estou falando para vocês, porque eu estou aqui verdadeiramente para vocês, mas eu não estou pensando só na minha filha, entende? Eu estou aqui verdadeiramente, eu não estou pensando daqui 2 minutos o que vai acontecer, eu não estou pensando que eu tenho um monte de outras coisas para fazer. Eu não estou com pensamento no futuro, eu estou com pensamento agora, no presente, no real momento. E aí, a partir do momento que você se entrega dessa forma, você consegue transferir isso para a pessoa que está do seu lado, tá? Então, aqui, ó, minha filha está aqui no meu colo, eu tenho é tempo presente. Mesmo fazendo a live, ela sente que eu estou dando atenção para ela. E que eu não estou pensando, tipo, ai, e se cair a conexão? Ou se a live acabar, volta de novo. Gente, uma vez, ontem eu tava andando de bicicleta. Aí eu curvei demais, aí a bicicleta caiu. Eu gritei, aí mamãe veio me socorrer. Gente, vocês já sabem que é socorrer, né? Oh, meu amor, claro que sabem, são todos adultos. Só tá você de pequenininha aqui. Então... Eu sei coisas mais grandes, profundas. Ah, é mais profundo, né? Sim, é mais profundo da minha imaginação. A sua imaginação. Tipo de adulto. Tipo de adulto? Sim, que bom. Será que adulto consegue usar a imaginação igual uma criança, gente? A gente pega e para nisso também. Que nem eu, que já sou criança com 4. Então, como que a gente pode fazer para ficar nesse tempo presente? Primeiro, selecionar, né? Diminuir a quantidade de informações. Lembra que eu falei, quanto mais informações, a gente não é capaz de absorver tudo isso. O cérebro não é capaz. O nosso subconsciente pode até ser, porque não tem estudos, né, comprovando tudo exatamente. Então, o nosso subconsciente pode sim absorver tudo isso, mas de maneira consciente há uma saturação. Usar a imaginação é essencial, sim. A gente tem que aprender com as crianças, né? Reaprender. Sim, ela tá aprendendo comigo. A gente não aprendeu a controlar a raiva e virar coisa e virar amor. A gente tá nesse processo, né, meu É, amor? a gente tá nesse processo. Ela já é adulta e ainda é baixinho. Sou. Agora deixa a mamãe falar, pode ser? Tá. Então, como que a gente faz para trabalhar esse tempo presente? Diminuir e selecionar a quantidade de informações que a gente recebe. E aí, quando a gente está recebendo informação, como aprender com a sua filha, com as crianças, exatamente. Só um minutinho, deixa a mamãe concluir. A gente aprende. A gente aprende, né? Então, a gente diminuindo a quantidade, selecionando a quantidade de informações assim, sabe? Você não vai ficar ali treinando o tempo presente na frente da TV. Porque a TV, ela tem milhões de maneiras, gatilhos mentais, sabe? Palavras hipnóticas que faz prender essa atenção. Como o celular também tem,
Mesmo no Instagram, conteúdos pessoais, eles usam gatilhos mentais. Marketing trabalha muito nisso. A própria ferramenta traz isso patrocinado pra gente. Treine tempo... Saúde. Saúde. Treine tempo presente no que sentido? Como se fosse uma meditação mesmo. Tipo, você está ali sentado na cadeira, olhando para a janela. Esse é um exercício, tá? Que é o rapport, que é o tempo presente, que a gente usa na PNL. Você está ali realmente, verdadeiramente? O que você está pensando quando você senta olhando para a janela? Você está olhando o horizonte? Você está... Aí a sua mente já começa a viajar. Você está olhando para a árvore, que é simplesmente uma árvore verde, ou para outro prédio, ou você está imaginando, não, o que as pessoas estão pensando? Não, o que está acontecendo? Mas quais são as notícias de hoje? Como que está a pandemia? Como que não está? Você vê como o seu cérebro já começa a criar milhões de coisas? E aí, o tempo presente é exatamente isso. Você para e olha para a árvore, simplesmente. E quantos minutos você consegue olhar para a árvore? O vento, ele tá balançando a árvore. E aí, o rapport é isso. Tá, o vento tá balançando a árvore. Como que a folhinha tá se sentindo na hora que balançar? E aí, balança junto com ela. Ela tá se sentindo triste. É. Assim. Isso. E aí, porque ela não gosta de balanço. Isso é uma forma muito simples de mostrar o que é tempo presente e o que é rapport. Aí não dá. Olha lá, a Renata. A tia Renata entrou. Oi, tia Renata. Tá aqui. Tava no live junto. Eu cheguei chorando. Eu sabia onde a mamãe tava. Agora você tá aqui, né? É. Então, ó, essa é uma das ferramentas que a gente pode usar para ansiedade, que é o rapport, ela falou, que é o rapport e o tempo presente. Você está ali verdadeiramente naquele local, sem estar imaginando o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Sabe? Só se entregar no tempo local, no tempo presente. Não sei se fez sentido para você isso, Roberto. Tenta treinar isso com você. E aí, vocês que estão aqui, se quiserem solicitar para participar da live, vocês podem, tá? Fica à vontade. Para colocar alguma coisa, algum exemplo, alguma vivência, vai enriquecer muito a nossa live também. Pode vir quem que quiser, tá? Quem quiser, né? Quem quiser. Não existe quem não quer. É. E aí, sim, ótimo. Ah, que bom. E aí depois, no final, quando eu for falar das perguntas, para formular, que é um metamodelo que usa, tá? Usa muito também na PNL, e são perguntas. Com a PNL, ela é uma ferramenta de comunicação. Então, na verdade, você é o mesmo que Mindfulness. Então, é que criaram vários termos para tanta coisa, mas assim, o rapport, ele é utilizado em várias ferramentas. Para você ter um mind melhorado, você precisa ter rapport também, né? Aí depende de quem está aplicando, ou se você está fazendo um auto, né, conhecimento e tudo mais. Mas, assim, que linda a sua parceria. Obrigada, Lu. E aí, o início começa pelo rapport. O início de tudo, de qualquer coisa que a gente for falar com a mente. E se tiver uma outra pessoa envolvida, o início é o rapport. Para tudo, psicologia usa, os médicos usam, vendas usa, tudo usa rapport. Rapport nada mais é do que você aprender a conversar com a pessoa verdadeiramente. Sabe, tá ali de coração, de tempo presente. E isso... Ixi, tá dando rinitinho, tem que ir lá passar spray, hein? É que eu tô com rinite, gente. Eu vou buscar o spray. Vai lá passar o sprayzinho, tá bom? Limpa o narizinho. Aqui, tá? Tá bom, você pode voltar aqui, não tem problema. Tá bom, meu amor. É divertido. É divertido? Que bom. Então, ó, e aí, em relação ao rapport, estar ali verdadeiramente, nada mais é do que isso. Tem as técnicas, a gente segue um escopo. Só que se você não se entregar verdadeiramente, você não vai conseguir rapport com ninguém. Ah, é linda, né, Renata? É legal ver assim, né, ao vivo. E aí, qual outra ferramenta assim que eu posso utilizar, que a gente pode utilizar na PNL? Cris, você é psicóloga? Não sou psicóloga. Minha formação é fisioterapia. O que eu aprendi com a mente mesmo foi no primeiro curso que eu fiz,
há uns 8 anos atrás, foi em 2012, que foi programação neurolinguística. Já tinha feito de coaching, já tinha feito de rapport, de feedback efetivo, várias coisas, que eu era da indústria farmacêutica, eu era gestora, já fui do treinamento e tudo. Então, na indústria farmacêutica tem um treinamento muito forte, sabe? Relacionado a rapport, a uma venda subjetiva, a identificar a necessidade da pessoa. Então, isso tudo foi muito forte. Só que eu entrei nessa parte de mente com isso, atenção plena. É uma das fases. E aí você também pode usar uma das fases do rapport, de você estar ali verdadeiramente com amor, é você usar o espelhamento. Então, se a pessoa ela tá assim, inclinada para frente e assim curvada, se você chegar numa posição de autoridade, a pessoa vai meio que bloquear a informação que você quer passar. Então, você tem que se espelhar nela. Aí também é uma ferramenta de rapport, tá? E aí, Roberto, eu expliquei, né? E aí, o primeiro curso que eu fiz foi... Você já passou? Não, vai passar ao vivo, né? Isso, obrigada. Vou ficar... Gente, eu não posso estrear ao vivo. Isso. E aí, eu fui estudando a partir disso, vários outros cursos que eu fiz de PNL, programação neurolinguística é muito mais prático e muito mais rápido, é efetivo, né? Se você treinar isso que eu te falei sobre a árvore, de você olhar para a janela, Roberto, você vai entender o que é pensamento acelerado e o que é tempo presente, sabe? E isso vai ajudar muito na ansiedade que a gente está vivendo hoje. Roberto, eu vou te falar uma coisa depois. Depois você fala, tá bom, meu amor? E aí, qual que é outra ferramenta que a gente pode utilizar? E assim, são ferramentas universais, sabe? Que todo mundo... O espelhamento seria o quê? Isso que eu falei, Vera. Se a pessoa que eu estou conversando, ela tá assim, curvada, sabe? Com aquela cara de triste, assim, pra baixo. Se eu chegar pra ela numa outra posição, assim, tipo, de superior, a pessoa não... Você não vai criar um rapport com a pessoa. Então, você usa o espelhamento. Se ela está assim, curvada, olhando de lado, você também vai ficar curvada e tentar olhar de lado. E aí vai conversando. Vai fazendo as perguntas. Numa conversa normal, treinem isso. Tipo, e aí, conversa de adulto normal. No início vai parecer meio forçado, mas a pessoa, no subconsciente da pessoa, ela vai entender, bom dia... ela vai entender que você está conectando com ela e que você está verdadeiramente ali interessado nela. Diferente de você chegar assim, sabe? De peito aberto, assim. Falar, não, eu mando, eu que tenho a informação. Não, você cria um espelhamento. Essa é uma das primeiras fases do rapport. Isso, se conectar com a pessoa, isso mesmo. Então, é assim, e aí nada mais... Tem várias fases, tá? As pessoas colocaram um rapport de uma maneira muito técnica. O que vocês têm que ter em mente? O que é ter rapport? Eu falei de rapport que é para vocês terem o tempo presente. Porque não adianta você espelhar a pessoa e você tá ali conversando com ela e pensando no amanhã, pensando no celular, pensando no que vai acontecer depois. Você tem que estar ali verdadeiramente, de coração pensando aberto. Que o Pedro vai fazer uma bomba enorme. Ai, que horror. Ou bater assim, com aquela que faz assim, Magá. Então, você tem que estar ali, de coração. Por isso que a gente falou de rapport, tá? E eu vou falar de ancoragem, então. Mas essa é uma das outras ferramentas que a gente pode utilizar agora, nesse momento. Então, o tempo presente... Tá? Que é utilizado no rapport, que você está ali verdadeiramente, de peito aberto, de coração. E isso exige, porque tem que pensar. Você tá ali. Na verdade, você tem que parar de pensar nas outras coisas. Então, isso cansa o cérebro. E uma outra ferramenta que a gente tem, que a própria Thelma já colocou aqui, que é a ancoragem, que a gente pode utilizar. Então, é assim, como que a gente pode utilizar a ancoragem nesses dias de agora? Que a gente está assim, ansioso, que a gente não sabe o que vai acontecer... A ancoragem é uma ferramenta que é natural do ser humano. Não é só... A PNL só fez colocar um nome, na verdade, né? Mas eu vou dar um exemplo. Quando a gente sente um cheiro de alguma coisa. É muito utilizado isso em loja, né? Tem loja que tem um cheiro específico. Que nem a Anne Anne. A Anne Anne é uma loja de lingerie e de pijama. Ela tem um cheirinho dela e ela vende aquele cheirinho dela. Então, se você sentir aquele cheirinho em casa, você automaticamente vai voltar naquela loja. Vai saber que é daquela loja.
Ou vamos falar do nosso dia a dia, vai? Quando a gente sente o cheiro de alguma comida, ou de algum bolo, alguma coisa que foi da nossa infância, automaticamente a nossa memória volta lá, o nosso subconsciente volta naquela lembrança. Porque assim, o nosso consciente é 10%, é aquilo que a gente trabalha aqui. Todas as nossas memórias e lembranças, elas estão no subconsciente. Então, o fato de você acessar o subconsciente não é uma manipulação, não é uma hipnose, é porque as lembranças estão lá. Por isso que a gente fala muito de subconsciente. E aí, o que acontece quando a gente sente o cheiro? As memórias vão buscar, da onde que eu senti esse cheiro a primeira vez? E aí, acessa lá no subconsciente. Âncora, deixa a mamãe concluir. Âncora é exatamente isso. Então, alguma coisa te acessa uma lembrança, tanto boa quanto ruim. O que a PNL faz? A ferramenta é criar uma âncora para você ter acesso a essa memória boa. Então, vamos lá. Vamos criar uma âncora agora, todo mundo. Como que a gente vai fazer? Agora eu preciso que você dê licença para a mamãe, tá? Que eu vou usar outra mão. Tá bom? Você podia fazer o cafezinho da manhã pra gente. Tá, vou pegar um pãozinho. Tá bom. Vai ter que pôr no micro-ondas não sei quantas horas. 10 segundos. 0, 10. 1, 0. Exato. Desculpa, gente. Eu vou fazer cafezinho pra gente. Bom dia quem entrou agora. Então agora Leandra, Ana Maria, bom dia. Eu vou ensinar como que faz uma âncora, tá? Lê, sabe quem estava aqui quem participou da live até agora? A Iris estava aqui, já já ela volta. Como que a gente vai fazer essa âncora? A gente está falando de ansiedade, de medo, que toda essa pandemia, toda essa quarentena está causando na gente. Eu faço uma pergunta para você. Cada um vai criar a sua âncora, tá bom? O que melhoraria essa sensação de medo, essa sensação de ansiedade para você? Qual o recurso que você acha que você ia precisar? E aí eu só trabalho com recursos nobres. O que são recursos nobres? São emoções e sentimentos, sensações. Lógico que a gente pode ser racional, né? Racionalizar tudo e pensar assim, acabar com a pandemia, né? Seria uma coisa muito prática. Só que isso a gente não pode, não tem como, não é mágica, né? Vamos trabalhar com o real. O que a gente pode mudar? A gente pode mudar a nossa visão perante a isso, tá? E aí eu pergunto para cada um, que recurso que você precisaria para que essa sensação de ansiedade e medo melhorasse agora, nesse momento? E quais são esses recursos? Amor, paz, tranquilidade, aceitação, compreensão, segurança, paz. Cada um escolhe o seu recurso. E aí vocês me colocam aqui um joinha para eu saber que todo mundo escolheu o seu recurso. E assim, não tenta encaixar o que for melhor, sabe? É a primeira palavra que veio na cabeça, porque cada um é de um jeito. Então não tem como a gente colocar que para melhorar a ansiedade para um vai ser a paz, que para melhorar a ansiedade para todos os outros vai ser a segurança. Não, cada um tem a sua forma de pensar. E aí vocês me colocam aqui, gente, um joinha para eu saber que tá tudo bem. Então tá bom. Ótimo, o coraçãozinho também ajuda. Que daí eu sei que continua, né, a internet. Ótimo. Então assim, todo mundo escolheu o seu recurso? Tá. Então assim, isso, amor, muito bem. Agora a gente vai, voltando na nossa lembrança, pergunta para o subconsciente, porque assim, eu sempre falo nas minhas consultorias. Pergunta, manda nele. Se você não mandar nele, alguém vai mandar. Pode ter certeza disso. Aquilo que a gente falou de alienação de celular. Se você não mandar nas suas memórias, alguém vai mandar. Tranquilidade, muito bem. Então, assim, o que vocês vão fazer? Lembra de um momento na sua vida, de uma lembrança, que vocês tiveram esse recurso. Que dia? Que dia que você sentiu amor? Que dia que você sentiu tranquilidade? Que dia que você sentiu segurança, paz? Cada um com o recurso que precisa nesse momento. Agora, voltando na lembrança, de olho aberto aqui. Tem um dia que você sentiu esse recurso. Que a gente é adulto, né? A gente rala no dia a dia. Então, a gente acaba aprendendo esses recursos. Como que trabalhar esses recursos.
E aí o que vocês vão fazer? De olho aberto ou fechado, da maneira que for tranquilo para você. Isso. Mas pode voltar na lembrança, porque essa sensação que você tem, Vera, que ela falou assim, ó, poderia ser para mim exercícios físicos, mas agora não podemos sair de casa. Tem como achar outro? Se para você exercício físico, volta na lembrança. Eu sou fisioterapeuta, tá? Dá para fazer em casa também, Vera. Dá para adaptar milhões de exercícios em casa, tá bom? Então, volta na sensação. O que a gente quer é a sensação, tá? Volta nessa sensação de você fazendo exercício físico, cada um a sua sensação. O que vai acontecer? Quando a gente lembra, o nosso cérebro, ele vai liberar neurotransmissor e mediador químico, tá? Porque ele vai voltar na lembrança. Isso é fisiológico da gente. Isso, eu faço em casa, é isso mesmo. E aí, agora eu não consigo comer, tá? Tem que esperar um pouquinho. Tá, vou deixar aqui. Tá bom. E aí, agora eu preciso das duas mãos para mostrar uma âncora, tá? Você espera um pouquinho. Tá. E aí, você voltando nessa lembrança, quando você libera esses neurotransmissores e mediadores químicos, o seu cérebro automaticamente ele já vai sair daquele estado de ansiedade. Só que a gente não consegue, no automático, ali no dia a dia, acessar isso toda hora. E aí, como que eu faço? Você cria uma âncora, simples. Então, quando você vai acessar essa lembrança que você precisa desse recurso que você precisa agora, e você vai colocar em algum botão. Eu sempre uso esse, ó, que é fácil de encontrar, né? E de acessar. E eu sempre uso o mesmo, tá? Para não esquecer que ele tá ali. Então, esse aqui vai ser como se fosse um botão de ignição. Da mesma forma que um cheiro starta uma lembrança boa na infância, aqui vai startar essa sua lembrança que você escolheu agora. Esse botãozinho aqui, tá? Não aperta agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar na lembrança. E aí, quando você sentir toda aquela sensação, toda aquela energia positiva, aquela coisa boa, você vai aumentar ela 100 vezes maior do que você. E quando essa sensação estiver muito, muito elevada, você aperta o botão. E aí, antes que essa sensação diminua, você solta. Simples assim. Tá? E aí agora cada um faça no seu momento, no seu tempo. Você volta lá na lembrança. Aumenta essa sensação o máximo que você conseguir. Maior do que o universo, maior do que você, maior do que o mundo. E aperta o botão. Antes que essa sensação diminua, você solta. Isso. E aí voltem aqui, né? Na live, abram seus olhos, coloquem joinha aí para eu saber que tá tudo bem e a gente vai testar. Porque PNL é muito assim, é muito rápido e é imediato. O resultado tem que ser imediato, porque senão não teria o porquê criar outras ferramentas para a gente conseguir melhorar, né, os nossos recursos e os nossos estados mentais. Me coloquem joinha aqui para eu saber que tá tudo bem, gente. Que vocês estão acompanhando. Ok, tá bom, Thelma, obrigada. Ok, Vera. E aí, Vera, você já sabe como que é âncora, né? Testa aí, ó. Testem aí, neste exato momento. Aperta. Bom dia, Dani. A gente tá ensinando uma âncora, como que faz uma âncora. Apertem aí e me falem. E aí, o que vai acontecer? Você retorna na lembrança. Maravilha, que bom, que bom. Bom dia, Gessiel. A gente tá ensinando como que faz uma âncora, tá bom? Então, aí você volta exatamente naquela lembrança. O que vai acontecer no seu dia a dia, quando você perceber que você tá ficando ansioso, você tá ficando com medo de algo, você volta e aperta o botãozinho. Só aperta assim. E aí, automaticamente, seu cérebro vai voltar na lembrança. Então, você pode fazer âncora de qualquer recurso que você precisar. Essa é uma ferramenta que a gente pode passar à distância para qualquer pessoa e é muito efetivo, tá? É muito rápido. E tem resultado muito rápido. Aqui atrás. Tá bom, meu amor. Tá bom, vou ficar aqui. Tá bom. Você quer vir aqui no colo de novo? Não, só precisa ficar aqui pra quando você precisar usar tudo. Tá bom. E aí, a gente consegue usar ferramentas, sabe, de PNL. Hoje eu tô fazendo uma coisa mais prática. Por quê? Pra gente auxiliar nessa ansiedade e nesse medo que tá assolando aí todo mundo.
Então, assim, a gente vai mudar a realidade do mundo com isso? Não, não tem como mudar, não é mágica, eu já falei isso. Só que a gente vai... Tem para finanças também? Tem sim. Porque daí depende do que você precisa, o que te incomoda nisso. Qual recurso que você precisaria melhorar? Entende? Aí são uma série de perguntas. Eu não sei quanto tempo tá de live, mas eu já vou entrar nas perguntas, tá? Como que a gente faz? Que eu falei antes no início que, por exemplo, a gente falou agora de ansiedade, a gente já ensinou o que é tempo presente, como que você pode exercitar isso, que é uma das fases do rapport, né? A gente discutiu bastante sobre isso no início da live. Agora a gente fez a âncora agora, que também é uma ferramenta que você pode utilizar. E agora eu vou falar sobre as perguntas, que daí é mais relacionada a medo, tá? Pode ser ansiedade, pode ser em finanças, pode ser em qualquer incômodo que você quiser, tá? A gente só tá focando em ansiedade e medo, que é por causa do momento que a gente tá vivendo agora. Então, assim, se vocês quiserem anotar, tá? Peguem um papel, peguem uma caneta ou depois assistam a live de novo, 6h44. Ah, então tá na hora de eu fazer as perguntas mesmo. Obrigada. Então, é assim, PNL é uma ferramenta de comunicação, como eu falei pra vocês. O que você aprende na PNL? Simplesmente a fazer perguntas, gente. Perguntas efetivas. Tipo, eu vou falando pra vocês e vou explicando cada pergunta. E a gente usa o modo de fazer perguntas se chama metamodelo, que é para você modelar, você entender o que está sendo omitido pelo nosso consciente. O nosso consciente trabalha muito para omitir as coisas, porque ele não quer que você sofra. Só que o porquê disso, o como isso. Então a gente faz várias perguntas para chegar na causa de tudo isso. E só pelas perguntas, e só para chegar na causa, muitas coisas já serão ressignificadas. Porque você já entende o caminho, tá? E aí no final, se der tempo, a gente ainda cria mostro para vocês, não que já tô tudo criado. Eu mostro para vocês uma ferramenta de ressignificação, tá? Então, para qualquer incômodo, medo, ansiedade, finanças, tá bom? Vocês vão fazendo essas perguntas para vocês mesmos. Então, anotem aí, que se chamam metamodelos, né? Que todo mundo pergunta, qual que é a técnica, como que é a ferramenta? É só pergunta, gente, tá? Não precisa pôr nome. Vamos colocar relacionado a medo, tá? Que é o que eu coloquei aqui. Medo de quem? Exatamente. Do que? Exatamente. Então, a gente vai tentar especificar as coisas. Agora ficou gelado. Então, de quem e do que? Uma segunda pergunta. E a gente sempre coloca especificamente, medo de tudo. Não. Existe algum medo de algo muito específico? Ou de algo, ou de alguém. Ou da gente mesmo, de repente. Né? Então, sempre a primeira pergunta, de que? Esse incômodo, ou medo, ansiedade, o que estiver te incomodando? É de quem e o que? Ou o que? Existe uma pessoa que starta isso ou existe algo que starta isso? Alguma coisa, alguma situação? Eu sei o que starta isso. Um monstro. Um monstro. O seu é um monstro, né, Flor? Sim, o meu é um monstro. Porque faz de criança é um monstro. Pra quem entrou agora, minha filha de 4 anos está participando aqui com a gente. Dá um tchauzinho, Flor. Isso. Agora, a segunda pergunta, Dani, anota aí também. É verdadeiro? Esse é complicado. Ou é fruto da minha imaginação? Então, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, que a gente pode falar, ela é verdadeira? Ou sou eu que estou imaginando? Sou eu que estou colocando uma ponte ao futuro? Isso faz a gente pensar. Esse incômodo, ele é verdadeiro? Ou é algo que eu estou imaginando? Isso é uma graça. Uma outra pergunta. Foi algum trauma que você vivenciou no passado? Ou foi algo que te contaram? Porque são coisas diferentes, né? Às vezes, você vivenciou uma imagem de impacto, né? Você vivenciou um trauma. Porque nossos incômodos, os nossos bloqueios emocionais, eles são criados como? Por uma imagem, por uma situação de muito forte impacto emocional ou por repetição. Um exemplo de trauma por impacto emocional é um trauma, uma vivência, né? Algo que te deixou ali de forte impacto.
Ou o repetido. O repetido é muito confuso, né? Às vezes a gente tentar lembrar. Mas, por exemplo, uma mãe super protetora, eu vou falar com minha filha tá aqui, uma mãe super protetora, aquela mãe que fica assim, só de subir ali, de subir um degrau, cuidado, e faz aquela reação, sabe? E muito protetora, não deixa a criança fazer quase nada e quer proteger e tudo, porque a própria mãe já tem seus traumas, né? Então, o que isso vai instalar na criança? Um perigo constante. Existe perigo no mundo lá fora? Sim, ele é real. Só que, dependendo da forma que você for falando com a criança, ela vai instalar um medo, um perigo maior do que existe na sociedade, entende? Então, isso é algo repetitivo, tá? Só pra gente diferenciar o que é trauma e é algo que te contaram, de coisa de forte impacto e de repetição, ok? Então a gente parou na terceira pergunta, né? Se é trauma ou se é algo que te contaram. Qual que é a escala desse incômodo? Vou falar qual que é a escala para vocês entenderem. Um exemplo de medo. Eu sinto pouco ou muito medo? Como que eu sei a escala? A escala é assim, eu sinto medo. Sim, eu sinto medo. Eu sinto medo do meu jeito, cada um sente o seu medo de algo, né? Mas tem gente que sente fobia. É um medo, é um tipo de medo, mas é uma fobia, ela paralisa a pessoa. Eu tinha fobia de altura. Eu ressignifiquei isso no meu curso de PNL em 2012. Então eu não conseguia passar numa passarela, eu não conseguia olhar na janela, porque eu tinha uma impressão muito forte de que algo ruim ia acontecer naquele exato momento. Então me impedia. Sabe? É um medo de morte, uma sensação de morte. E isso é uma fobia. Então, por isso que a gente tem que ver qual que é a escala desse nosso incômodo. É pequeno, médio ou grande? É um medo que a gente consegue caminhar? Algo que te incomoda? Ou é uma fobia que te paralisa, efetivamente? Então, a gente tem que deixar consciente isso no nosso cérebro, sabe? E só fazendo essas perguntas conscientemente, a gente vai trabalhar as nossas memórias. De repente, só com essas perguntas, a gente já pode encontrar a causa de algum incômodo, tá? De algum bloqueio emocional aí. Então, qual que é a escala disso? Qual que é a escala de tempo? Tá, Cris, eu já respondi todas essas perguntas. Síndrome do pânico e tenho medo de andar e cair. Isso aí é pânico. Então, assim, aí entra outra pergunta, Dani, que essa eu faço pra você e pra todo mundo anotar também. Qual que é a escala de tempo desse incômodo, dessa sua síndrome do pânico? Ela foi criada agora, no presente, tipo, não, Cris, eu só sinto agora. Ou você remete isso ao futuro, que é a síndrome do pensamento acelerado, ou ao passado. É muito importante a gente entender se isso que me incomoda hoje é só agora, por causa de toda essa situação que está sendo criada em torno de nós, ou se é porque eu estou pensando no futuro, e futuro não tem como a gente dominar, não tem como a gente prever e nem como mudar. Ou é algo no passado. Já passou. PNL trabalha muito no passado, é algo que aconteceu lá no passado, tá? Então, e isso que são os bloqueios mentais, que eles geralmente foram causados na primeira infância, de 0 a 7 meses, a 7 anos, desculpa, de 0 a 7 anos. Então, assim, só a gente parando para pensar qual que é a escala de tempo desse incômodo, a gente já pode encontrar uma causa na infância, por exemplo. É só fazer o cérebro pensar e fazer essas perguntas. Parar e fazer essas perguntas. Tá, qual que é a escala de tempo disso? Façam esse exercício depois. Vocês vão entender muita coisa aí, pessoal, de vocês. Deixa eu ver, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. A sexta pergunta. O que te impede? 6. Essa pergunta é uma pergunta que a gente meio que até bloqueia. O que te impede de você melhorar esse incômodo? O que te impede de você melhorar essa síndrome do pânico, Dani? O que está te pedindo hoje? Virou uma chave e comecei, medo de altura. Tá, e aí? O que te impede de melhorar esse medo de altura? E aí o nosso cérebro, ele vai meio que dar uma pausa. Sabe por quê? Aí eu entro em outra pergunta. Que intenção positiva isso traz?
Porque tudo é um pressuposto da PNL. Tudo que acontece ao nosso redor nos traz uma motivação positiva. Então, Dani, se eu falar pra você, o que a síndrome do pânico me traz de positivo? Então, é o que te impede. O que eu ter medo de altura me traz de positivo? Vai vir uma resposta. Ah, me traz de positivo porque eu sinto segurança. Ah, me traz de positivo porque o medo de altura me faz eu me sentir mais forte. Geralmente eu enfrento. Então, o medo de altura te traz ira. Ira é aquilo que você vai conseguir caminhar, ir pra frente. Então, só que daí é que tá, quando você aciona muito isso, um enfrentamento, o seu subconsciente meio que só fica nisso, ele só vai andar através disso, ele precisa desse start o tempo todo. Então, é melhor do que você ficar enfrentando é você entender qual que é a causa disso. Porque senão o seu mundo e as suas metas, os seus objetivos só vão ser atingidos através disso. Se torna um vício de enfrentamento. Você vai precisar de muita adrenalina a todo momento para você conseguir dar outro passo. Então, melhor que isso é tentar buscar uma causa. Transtorno de ansiedade, agravou a síndrome do pânico. Tá, e o que é essa ansiedade? Ansiedade é ou pensamento acelerado ou visão ao futuro. Você só vive no futuro. Ou desorganização também, tá, Dani? Isso também pode trazer ansiedade. Ou excesso de informação, isso eu falei no início, antes de você entrar. Então, assim, o que isso traz de positivo? Ficar em casa com minhas filhas. Olha só, que bacana. Só tem uma, na verdade. É, mas a Dani tem 4. E aí, como que a gente pode trabalhar ali? Olha como a consciência já é bacana, a gente já tem algo de positivo atrás disso. E aí, a última pergunta é assim, o que aconteceu? Você tem medo de altura? E aí a Dani já até falou, que pra ela já respondeu. O que aconteceria se isso realmente acontecesse? Ah, o meu medo de altura é porque eu tenho a fobia, porque eu tenho medo de morrer lá na hora. Tá, e se isso acontecer? Ah, é ruim, querida? Ah, é ruim. Mas pelo menos diminuiu a sua ansiedade, concorda? Você não vai ter mais ansiedade relacionada a isso. Ou lembra daquela história também? Só um minuto, a mamãe tá concluindo aqui. Gigante? Lembro. Depois a gente conversa disso, tá? Tá, depois você conta. Eu só tenho mais alguns minutinhos aqui. Tá depois bom? você conta, tá? Tá bom, pessoal? se der tempo. Então, o medo de altura é de morrer, coisa que não tem controle. É pânico, isso é uma fobia, sabe? Então é assim, tá, e se acontecer? E se isso acontecesse? Como que você ia ficar? Não dá pra mudar, né? E aí a gente entra num estado de perguntas, o nosso cérebro aprende a fazer perguntas. Aí, o que você faz? O que traz de positivo isso em você, o seu medo de altura? Sabe? Eu não tenho controle. E o que o controle traz de positivo pra você? Aí que tá a questão. Então, se o... Calma, deu uma pausa aqui, gente. Agora eu retornei. Então, assim, o que isso traz de positivo pra você? Então, essas são perguntas que a gente faz numa consultoria de PNL. São as perguntas, e as perguntas também que a gente faz um modelo de uma pessoa, uma modelagem. Isso se chama metamodelo, tá? Então, só através das perguntas você já consegue identificar muita coisa. E agora que a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou ensinar como ressignificar. Tá, Cris, depois que eu perguntei tudo isso, tá? Eu até encontrei a causa, eu até sei o meu motivo, o que me motiva positivamente, isso. E como que eu faço para melhorar isso, então? Tá, se você encontrou uma cena de causa, se não foi no presente, você não tá tendo visão no futuro, e você encontrou algo que foi no passado, independente da cena, tá? Independente da escala de tempo, o que você vai fazer? Você vai entrar nesta cena e lembrar somente, tá? Não é uma indução, não é uma hipnose. Você vai fechar os olhos e vai voltar nessa cena que te incomoda. E aí, o que você vai fazer? Você vai mudar, ressignificar só isso. A base da palavra é mudar. Você vai mudar a cena. Do jeito que seu coração pedir. Tá, você tá lá naquela cena, Dani. Seu medo de altura, que você não tem controle. Você já entendeu isso. Volta nessa cena. E o que você precisa para melhorar essa cena? O que você precisa fazer para melhorar essa cena? O que
Que recurso que você precisa para melhorar essa cena? Lembra quais são os recursos? Amor, paz, segurança, tranquilidade, apoio, aquilo que vier para sua cabeça. E aí como que você faz para mudar essa cena? Você simplesmente vai lá e coloca esse recurso. Simplesmente muda aquilo que seu coração está pedindo para mudar naquela cena. E isso é uma ressignificação. Tá? Você pode fazer sozinho também, não precisa ter alguém ali do seu lado te conduzindo. É muito mais efetivo alguém te conduzindo e muito mais rápido? Sim. Tá? Mas uma coisa que eu falo pra vocês, que vocês devem estar com muitas dúvidas. Ai, Cris, mas isso, mas pode aquilo. Uma coisa na PNL é a primeira pergunta que a gente já coloca na nossa cabeça na PNL. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Porque é o seu subconsciente, é só você que sabe como que vai melhorar isso. Eu não posso dizer que para Dani vai ser segurança e proteção. Eu não posso dizer para Dani Serafim que é isso e para Dani Romano que é amor, tranquilidade. Não tem como eu saber isso. Só você mesma sabe. Não tem como eu colocar isso. E quem coloca isso dentro do seu subconsciente quando está fazendo uma ressignificação, ela está te induzindo, ela está te colocando o mapa. E isso às vezes é perigoso, porque às vezes se você não tinha um trauma ou um bloqueio, você pode instalar um bloqueio na pessoa. Por isso que a pergunta é se pode, a resposta é pode. E a outra premissa da PNL é não julgue. Jamais julgue, jamais coloque o seu mapa, as suas crenças em cima de uma outra pessoa. Que isso entra o rapport. Vocês veem como tudo é um ciclo na PNL, as ferramentas, os pressupostos. É tudo uma questão de respeito com o outro. Não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Isso! Então, porque assim, quando a gente trabalha no autoconhecimento, no mindset, mindfulness, eu não sei nem como pronuncia, mas eu acredito que assim, cada um sabe exatamente o que se passa, porque eu não vivenciei a sua vida e as suas coisas, os seus acontecimentos. Eu vivenciei a minha e você também não vivenciou a sua. Então não tem como a gente julgar. Sabe? Essa história do coronavírus, não tem como a gente julgar. Tá acontecendo lá fora, mas o que a gente pode mudar é a forma que a gente vai reagir perante isso. A gente pode acabar com a pandemia? Não tem como. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar esse tempo pra gente conseguir uma conexão, uma reconexão conosco. E PNL ajuda muito nisso. Porque são ferramentas de comunicação e essas perguntas que eu passei para vocês agora são muito poderosas. Então vocês podem usar isso com vocês mesmos ou com os outros que estão ao seu redor para buscar entender. E aí quando você encontra uma causa, você ressignifica. Porque também não adianta só encontrar a causa e deixar lá a ferida aberta, sabe? Toda hora você vai lá e cutuca. Ah, mas eu sei que é isso. Você sabe que é isso, você entendeu que é isso, mas você mudou? E aí tá. Aí depois disso, Cris, como eu sei que isso mudou, que isso foi efetivo, teve resultado? Testa. Volta lá na cena de altura, volta lá na cena que te incomoda. E aí você vai ver a sensação que você tem. Ah, vai ser mágica, vai melhorar tudo em 1 segundo? Não. Mas alguma coisa vai melhorar. Parabéns pela que leveza. Ai, que bom, Dani, eu fico feliz. As duas Danis. E assim, a maior parte das pessoas, porque assim, que eu comecei a fazer as consultorias online foi desde janeiro. Então já foram mais de 70 pessoas, foram quase 100 se for contar nas consultorias que foram repetidas, né, com a mesma pessoa. E aí eu não fazia isso online, à distância. E eu comecei a fazer isso à distância desde janeiro, foram muitas pessoas. E essas pessoas que fizeram uma única sessão, uma única consultoria, elas foram fazer curso de PNL. Já tem umas 4, 5 que foram fazer curso de PNL. Aí eu falo assim, Cris, você não fica chateada? Não é uma concorrência? Não, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz porque de alguma maneira eu contribuí para que essa pessoa vá buscar o autoconhecimento. Porque PNL não é uma ferramenta minha. É uma ferramenta que criaram, tem livros em cima disso. Os cursos só fazem deixar prático. Então você aprende a praticar,
O curso te deixa mais específico porque você pratica nas pessoas, as pessoas praticam em você, você recebe todas as técnicas, então você tem uma forma mais efetiva de entrar em rapport, de saber o que a pessoa está pensando, tá? Você indica algum curso? Olha, eu indico o do Plínio no Ápice Desenvolvimento. Inclusive, se vocês quiserem entrar no perfil dele, todos os dias, às 2 horas da tarde, ele começou ontem, ele tá fazendo a sessão de PNL ali ao vivo. Quem já fez a consultoria comigo vai se identificar muito, porque ele foi o meu mestre nisso. Então, é Ápice Desenvolvimento, é Plínio de Souza. Ó, a gente só tem 23 segundos aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero muito. E